Boa noite, Lagoinha. A paz. É sempre bom estar aqui com vocês. Deixa eu só me ajeitar aqui. Ai, gente, máscara de novo. Só Jesus na nossa vida, né? Muita oração na nossa vida para a gente aceitar aquilo que precisamos fazer. Essa semana, o Senhor me trouxe uma palavra. Sabe aquela palavra que o Senhor, quando o Senhor dá para você e você fala: tem certeza, Senhor? Tem certeza que é isso que o Senhor tem para nós? A palavra cortou tanto aqui que eu saí, eu ia preparando a mensagem e ia saindo com couro vermelho. Jesus, tem misericórdia, mas vamos lá. A gente passa, né? A gente é instrumento da mensagem que o Senhor tem para a sua igreja, que o Senhor tem para mim mesmo. Cada palavra dessa mensagem bateu muito forte, primeiramente no meu coração. Aprendi muito com essa palavra. Faz a gente refletir muito sobre aquilo que a gente faz, sobre como a gente adora e como a gente serve ao Senhor. E por que é tão difícil parecer com Cristo? Esse é o tema, essa é a palavra que eu saí da mesa com o braço vermelho, de tanta mãozada que eu fui levando do Espírito Santo. Por que é tão difícil parecer com Cristo? Às vezes a gente acha que não é tão difícil assim. Não é tão difícil ser crente. É só você fazer isso e aquilo outro. É só você seguir uma listinha de regras. É só você seguir uma listinha de mandamentos, está tudo certo, está tudo ok. Não é assim. Por que é tão difícil parecer com Cristo? E aí eu fiquei pensando em duas qualidades. Na qualidade de humilde. Primeiro, na qualidade de humilde. Na qualidade de humildade. E a segunda qualidade, na qualidade do orgulho. Eu fiquei pensando aí nessa luta dentro da minha cabeça. Humildade versus orgulho. É por isso, essa é a primeira pauta que faz a nossa caminhada, o nosso parecer com Cristo ser tão difícil. É a humildade versus o orgulho. O interessante é que humildade é uma qualidade que a partir do momento que você diz que tem, você deixa de ter. Já parou para pensar nisso? A partir do momento que você fala, eu sou humilde, nesse momento você deixou de ser, você já não é mais. Uma qualidade que quando você diz que é, você deixa de ser. Olha como é difícil parecer com Cristo. E a segunda, o orgulho. No momento que você diz, eu não sou orgulhoso, você passou a ser. Como é que administra essas duas qualidades? Duas qualidades, uma positiva, uma boa, a da humildade. Mas a partir do momento que você diz que é, você deixa de ser. E a outra qualidade, uma qualidade ruim, uma qualidade negativa, e aí você não quer ter uma qualidade negativa no seu histórico, você fala, não, eu não sou. E aí pronto, você é. Só porque disse que não era. E aí o oposto. Quando você diz que você não é humilde, talvez você seja. E aí quando você diz, eu sou uma pessoa orgulhosa, talvez você não seja. Olha que contradição é a nossa vida cristã. Olha que contradição é o nosso caminhar com Cristo. Jesus Cristo foi o único que disse, sou manso e humilde, e continuou humilde. Qualquer outra pessoa que abra a boca para dizer, sou humilde, deixa de ser. É por isso que é tão difícil parecer com Cristo. Não é tão fácil assim. Não é só vir à igreja. Não é só ler
a Bíblia, ou não é somente você cantar uma música. Parecer com Cristo é buscar a perfeição, porque Ele é perfeito. Então você querer se parecer com Cristo é uma coisa boa de se querer. Todos nós devemos querer parecer com Cristo, mas cientes de que aqui nessa terra a gente não vai conseguir. Mas a gente precisa continuar buscando. E aí o Senhor me trouxe lá para Lucas 9. Lucas, o capítulo 9 de Lucas é um capítulo bem extenso, é um capítulo com 62 versículos. Eu não vou ler aqui os 62 versículos, mas eu quero passear com vocês ao longo de todo esse capítulo. Eu quero pontuar alguns versículos para a gente entender por que é difícil parecer com Cristo, mas por que ainda assim a gente precisa continuar buscando. No primeiro versículo, fala assim: reunidos os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Só esses dois. Põe de novo, por favor, o 1 e o 2. Reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O capítulo 9 de Lucas começa com o seguinte: Jesus chama os seus 12 discípulos, os seus 12 apóstolos, e concede a cada um dos 12 poder para, como a gente leu, curar doenças, expulsar demônios. Jesus chama eles, concede esse poder a eles e manda eles irem. Vão agora, eu lhes dou esse poder, agora vocês vão. Vocês vão em todos os povoados e vocês vão em meu nome, vocês vão curar pessoas, vocês vão expulsar demônios. Tudo o que for necessário, vocês vão sozinhos. E eles foram. Os discípulos foram para essa missão sem Jesus, mas eles foram no nome de Jesus. E aí quando a gente lê lá no versículo 10, o versículo 10 fala assim: ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Ao voltarem, só o 10. Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus tudo o que tinha feito. Olha só que coisa maravilhosa. Olha como começa Lucas 9. Os discípulos já tinham a experiência de ter visto Jesus fazendo tudo aquilo. Os discípulos já tinham a experiência de ver Jesus abrindo os olhos dos cegos. Eles viram Jesus curando doentes. Eles viram Jesus expulsando demônios. Eles viram Jesus, pessoas sendo libertas. Eles tiveram o privilégio de ver tudo o que Jesus fazia. Todos os milagres que Jesus operava, eles viam. Eles estavam ali pertinho de Jesus, do lado de Jesus, vendo tudo que Jesus era capaz de fazer. E aqui em Lucas 9, o que acontece? Jesus fala: agora vocês vão. São vocês que vão. E vocês vão fazer exatamente as mesmas coisas que eu fiz. Cegos vão começar a ver, paralíticos vão começar a andar, coxos vão começar a andar, mudos vão começar a falar, pessoas oprimidas vão ser libertas. E eles vão por todos os povoados sozinhos. E quando eles voltam, você imagina como eles voltam. Eles voltam radiantes. E eles voltam relatando a Jesus tudo o que eles fizeram. Jesus, que impressionante. Pessoas foram curadas. A gente falava, a gente declarava, a gente profetizava em seu nome. E pessoas eram curadas. Pessoas oprimidas eram libertas. Você imagina como eles voltaram maravilhados dessa experiência. Porque até então, eles só viam o que Jesus fazia. E naquele momento, eles puderam fazer. Usando o nome de Cristo, usando o nome de Jesus, eles fizeram. E olha só como eles devem ter voltado radiantes. Podemos fazer as mesmas coisas que o Senhor fez. Olha que maravilha. E eu fico imaginando eles
com um sorriso de orelha a orelha, radiantes, felizes, compartilhando uns com os outros, os 12 sentados ali em volta da fogueira, compartilhando suas experiências. Eu fui para um lugar tal e aconteceu isso, e eles ali compartilhando aquela maravilha. Antes, eles só viam o que Jesus estava fazendo e eles já se maravilhavam, e agora eles estão fazendo isso. E aí a gente vai até o versículo 16. Versículo 16 e 17 fala assim: tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e os partiu. Em seguida, entregou-os aos discípulos para que os servisse ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Outra maravilha do mestre. Eles tinham acabado de participar da experiência de poder operar milagres em nome de Jesus. E agora o que acontece? Alguns dias depois, o que acontece? Eles chegam com 5 pães e 2 peixes. Eles veem Jesus levantando os céus, agradecendo. Eles veem aqueles pães se multiplicando. Aqueles pães alimentam 5.000 pessoas até se fartarem. E ainda sobra 12 cestos cheios. Gente, olha que maravilha. E os olhos deles se maravilhavam. Porque olha só, primeiro a gente só viu as coisas que Jesus fazia. E aí depois a gente fez também. E agora olha isso. Alimentamos uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Jesus é incrível. Olha a revolução. Olha o que Jesus está fazendo em nosso meio. Olha como Jesus é maravilhoso. Olha tudo o que Ele pode fazer. E olha como a gente está participando disso. E aí passam-se alguns dias. E a gente vai até o versículo 20. Versículo 18, 19 e 20. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. E como é que Pedro poderia dizer outra coisa? Olha o que eles tinham presenciado nos últimos dias. Nos últimos dias, recapitulando, a gente está no mesmo capítulo. Isso foram dias seguidos. Isso aconteceu em algumas semanas. Eles veem Jesus operando milagres. E aí depois eles vão lá e em nome de Cristo eles operam os mesmos milagres. E aí eles veem a multiplicação dos pães. Uma multidão de 5.000 pessoas, homens, sem contar mulheres e crianças, alimentado por 5 pães e 2 peixes. E agora Jesus está perguntando: quem dizes que eu sou? Mestre, tu és o Cristo de Deus. Olha tudo isso. Como é que a gente pode dizer outra coisa? Nós estamos ao lado do Mestre, o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Não temos dúvida quanto a isso. Pedro responde com convicção: Mestre, tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha tudo que nós temos vivido. Olha tudo que nós temos experienciado nesses últimos dias. Milagres, maravilhas, multiplicação. Não temos a menor dúvida. Tu és o Filho de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Tudo caminhava de forma gloriosa. Tudo acontecia de forma maravilhosa. E os discípulos cada vez mais se maravilhando. Cada vez mais abismados. Cada vez mais surpreendidos por tudo que Jesus podia fazer. E eles estavam presentes. E eles estavam juntos. E eles estavam participando das mesmas coisas. Eles não estavam participando como alguém que conta. Você viu o que aconteceu lá? Não, eles estavam vendo com os olhos deles. Pedro estava vendo. Tomé estava vendo. Tiago, João, Bartolomeu, Judas, Mateus. Estava todo mundo vendo o que Jesus fazia. E aí a gente avança mais um pouquinho e a gente lê o versículo 29, do 29 ao 33. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou
e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Olha só, mais essa. A glória de Deus revelada a eles. Primeiro, eles veem Jesus operando milagres por todas as regiões. Depois, eles mesmos operam milagres em nome de Jesus. Logo em seguida, dias depois, eles veem a multiplicação dos pães e dos peixes. Mais alguns dias se passam e eles não têm como negar que Jesus é o Cristo. E passam-se mais alguns dias, o que eles veem? Eles veem Jesus transfigurado, eles veem Moisés e Elias. 2 dos profetas mais conhecidos de Israel, 2 dos maiores profetas que Israel já viu, Moisés e Elias. Pedro não tem como pedir outra coisa. A glória de Deus está aqui nesse monte. A glória de Jesus está revelada aqui. Nunca mais vamos sair daqui. Vamos fazer 3 tendas e vamos ficar aqui para sempre. Porque é maravilhoso você habitar. É maravilhoso você estar num lugar onde a glória de Deus se manifesta. Aonde a glória de Deus se manifesta é o melhor lugar para se estar. Quando a gente vê a glória do Senhor manifesta em nosso meio, a gente não quer ir embora. A gente não quer ir para casa, a gente quer ficar aqui. E se pudesse, passava o resto da vida. O rei Davi disse: mais vale um dia na sua presença do que 1000 em qualquer outro lugar. Quando você presencia a glória de Deus, quando você vive a glória de Deus, você quer isso. Assim como Davi disse: melhor um dia na sua presença do que 1000 em outro lugar. O que Pedro falou? Vamos construir 3 tendas. Uma para ti, Jesus, uma para Moisés e uma para Elias. Vamos acampar aqui e vamos ficar aqui para o resto da vida. Olha que maravilha, olha que coisa gloriosa. Olha quanta experiência com Deus eles passaram num curto espaço de tempo. E aí o que acontece? Eles começam a se sentir extremamente especial, cada um deles. Eles começam a se sentir especiais, porque poucas pessoas estavam vivendo o que eles viviam. Eles eram só 12 apóstolos. Eram 12 apóstolos tendo essas experiências com Jesus, cada uma mais grandiosa que a outra, cada uma mais maravilhosa do que a outra. E aí sabe o que acontece? Lá em Cantares, tem um provérbio de Salomão, lá no livro de Cantares, que Salomão fala que são as raposinhas que destroem a vinha. São coisas pequenas que destroem a vinha. São algumas coisas pequenas que você deixa passar. Não, isso aqui está tudo bem. Não, isso aqui não tem nada a ver. E são pequenos detalhes que você vai deixando passar, que você não dá importância, que no final da história destruiu a vinha inteira. E quando destrói a vinha, não tem alimento. Quando destrói a vinha, não tem vinho, que é o símbolo da felicidade, que é o símbolo da alegria. E são as pequenas raposinhas que fazem isso. Salomão não fala que é o urso que vem devorar a vinha. Ele não fala que é o leão que vem devorar a vinha. Ele não fala de monstros enormes que vêm devorar a vinha. Ele fala das raposinhas. Nem é de raposa, é de filhote de raposa. Aquela que você ignora mesmo, que você nem vê, você só vê um vulto passando assim. O que foi aquilo? Nada não, uma raposinha passou por ali. São essas que destroem a vinha. E sabe o que começa a acontecer? Vamos lá no versículo 46.
começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Depois de tudo que eles viveram, depois deles presenciarem a glória, dos milagres que eles viram, depois de eles mesmos serem instrumentos de milagres, depois deles verem a multiplicação, depois deles confessarem que Jesus era o Cristo, depois deles verem Moisés e Elias no Monte da Transfiguração, o que eles começam a conversar? Eles começam a discutir qual deles é o melhor. Eles começam a competir entre si, qual de nós será o maior? Qual de nós será o melhor? Quem será que canta mais aqui? Quem será que prega mais? Quem será que serve melhor? Quem será o melhor naquilo que eu estou me dispondo a fazer? Quem é o melhor músico? Quem é o melhor pastor? Qual é a melhor igreja? Eles começam a discutir quem é o maior. Raposinhas. Eles deixaram aquela maravilha toda começar a subir a cabeça. E as raposinhas começaram a danificar a vida deles. E eles começaram a competir sobre quem era o maior. E aí, Jesus chama a atenção deles. Jesus fala assim, olha só, ele pega uma criança, se você ler os versículos seguintes, ele pega uma criança, coloca no colo e fala assim, aquele que for o menor, esse será o maior. Jesus corrige eles, mas a raposinha passou. A gente precisa ter cuidado que, ao ver a glória de Deus se manifestar num lugar, quando a gente vê as maravilhas de Deus no nosso meio, a gente não pode começar a achar que a gente é melhor por causa disso. São raposinhas. A gente começa a sentir orgulho do que a gente está fazendo. E quando a gente começa a sentir orgulho, a gente perde a humildade, que é uma das maiores qualidades do Senhor. No versículo 49, fala assim, disse João, mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Olha só o que João está fazendo agora. Primeiro eles discutiram qual deles era o maior, qual deles era o melhor. E o que eles estão questionando agora? Eles viram alguém que não era do meio deles, usando o nome de Jesus para expulsar demônios. Jesus não pode, ele não é um dos nossos. Raposinhas começaram a dominar o coração e a mente. E aí eles começaram a se sentir mais importantes que os outros. A glória de Deus manifestada na nossa vida e através de nós é maravilhosa. Mas a gente não pode deixar a raposinha dominar a vinha. A gente não pode deixar essas coisas subirem. Porque tudo isso não é por nossa causa. Nós somos orgulhosos e a humildade é uma das qualidades mais difíceis de se conquistar. Porque nós somos todos orgulhosos. Quem faz tudo é o Mestre. Quem faz tudo é o Senhor, não sou eu com o microfone na mão. Não é você no seu lugar de trabalho, na sua oração, no seu GC, não é. É o Senhor que faz. As vidas transformadas não são por sua causa. Você foi um instrumento, mas quem transformou foi o Espírito Santo. Você foi só um instrumento. E aqui eles deixam as raposinhas começar a dominar entre eles e a coisa ainda piora. Primeiro eles discutem quem é o maior. Eles começam a achar ali qual de nós aqui é o melhor, qual de nós é o maior. Depois eles começam a se incomodar. Porque outra pessoa que não é ali do grupo deles, outra pessoa que não é da panela dos 12, estava fazendo a mesma coisa que eles faziam e não pode. E aí Jesus corrige de novo, tá? Jesus fala assim, aquele que não é contra mim, é por mim. E aí no versículo 54 ao 56 fala assim, ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los?
Mas Jesus voltou, só o 54, daqui a pouco eu leio o 55. O que aconteceu nessa situação? Ainda, está tudo dentro do mesmo capítulo. Da ascensão à queda. Lucas 9 conta da ascensão à queda. Aqui nesse momento, eles chegaram num povoado de Samaria, de samaritanos. Nesse povoado, eles foram rejeitados. Por que eles foram rejeitados? Porque os samaritanos descobriram que eles estavam indo para Jerusalém. E os samaritanos não gostavam. Então eles começaram a rejeitar. Não queremos vocês aqui. Não queremos vocês aqui. Não queremos Jesus. Não queremos nada. Samaritanos e judeus não se davam muito bem. E aí quando Jesus e os discípulos, que são judeus, chegam em Samaria, apesar de Jesus já ter feito muitos milagres em Samaria, mas eles descobrem que Jesus não estava indo para lá, mas que estava indo para Jerusalém, eles ficam com raiva e começam a criticar, começam a falar mal dos judeus, começam a rejeitar. E os discípulos, quando percebem a rejeição, quando os discípulos percebem que estão sendo rejeitados, qual é a proposta deles? Jesus, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu e queime todo mundo aqui? Como assim, gente? O ápice das raposinhas destruíram tudo. Eles estão a ponto de pedir a Deus que destrua uma cidade. Só porque ele foi rejeitado. Só porque eles foram rejeitados. O engraçado é que quem fala isso é João, o discípulo do amor. A gente conhece João como discípulo amado. A gente conhece João como discípulo a quem Jesus amava. É ele que fala: Jesus, o Senhor quer que a gente mande fogo do céu? Não é nem ele fala assim: Jesus, manda fogo do céu. Não, eles estão ali. Quer que a gente mande fogo do céu? Se Jesus autorizasse, eles davam ordem para cair fogo do céu e destruir a cidade toda. Só porque eles foram rejeitados. Eles foram da glória à queda, no mesmo capítulo. Tudo isso porque deixaram as raposinhas tomar conta da vinha. E eles perderam a alegria e perderam o alimento. A raposinha destruiu tudo. E aí sim, vamos ler o versículo 55 e o 56. Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo... Jesus já tinha corrigido uma vez... Jesus já tinha corrigido 2 vezes. Jesus corrigiu quando eles começaram a discutir quem era o maior. Parece que não funcionou muito bem. E Jesus corrigiu de novo quando eles ficaram ali insatisfeitos porque outra pessoa estava usando o nome de Jesus. Jesus corrigiu. Mas você vê que eles continuaram. E aqui Jesus repreende. É como se Jesus tivesse, sabe, ireis, mas não pequeis. É Jesus aqui. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? O Filho do Homem não veio para destruir a vida do homem, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. O Filho do Homem não veio para destruir. O Filho do Homem não veio para competir quem é o maior. Ele é o maior, ponto final. Todos nós somos servos, estamos à disposição para servi-lo naquilo que Ele nos chamou para fazer. Quem somos nós para dizer que fulano é usado por Deus e ciclano não é usado por Deus? Só porque eu não gosto de um e gosto do outro? Jesus disse: aquele que não é contra mim é por mim. Jesus está chamando a atenção. E aqui no final, como assim? Descer fogo do céu para queimar essas pessoas só porque vocês foram rejeitados? Humildade versus orgulho. A gente precisa tomar cuidado quando a gente começa a ver os milagres de Deus na nossa vida, a manifestação do poder de Deus na nossa vida. A gente precisa ter cuidado para quando a gente vê o cego enxergando, a gente não achar que aquilo dali é obra minha. A gente precisa ter cuidado para quando a gente vê uma vida transformada. Sabe, uma vida que estava mergulhada na lama. Aquela vida que estava tão perdida que a gente chega a achar que para ela não tem jeito. E aí de repente você vê ela absolutamente transformada, uma nova criatura. E aí você, por ter orado,
por essa vida, por ter evangelizado, por ter trazido ela para a igreja. Você começa a achar que aquilo dali é obra sua. Não é obra sua, é obra de Cristo o tempo todo. A gente precisa ter cuidado para não achar que fulano é de Deus, ciclano não é de Deus, porque eu não gosto de fulano de tal, porque eu não gosto de ciclano. E Jesus fala, não, quem não é contra mim, é por mim. Só existem dois lados, ou você é a favor ou você é contra. Se não é contra, é a favor. Simples assim que Jesus diz. E aí, a vingança, né? Eu fui rejeitado, o que eu vou fazer? Eu vou orar por vingança. Vingança, a gente confunde justiça de Deus com vingança humana. A gente se sente rejeitado. Todos nós aqui já nos sentimos rejeitados em algum momento, por alguma coisa que a gente falou, que a gente fez. Em alguma circunstância da nossa vida, a gente já se sentiu rejeitado. E como foi a nossa atitude, o nosso pensamento, naquele momento em que a gente foi rejeitado? A gente orou por misericórdia ou a gente quis que descesse fogo do céu para queimar aquela pessoa que nos rejeitou, ou aquela situação, ou aquela circunstância que nos rejeitou? Se coloque de pé essa noite. Palavra dura. Eu ouço a mosca voando, mas eu não ouço um aleluia, eu não ouço um glória a Deus, porque doeu, eu estou com a orelha queimando até agora, de tanto que o Senhor puxou minha orelha. Sabe o que eu aprendi em Lucas 9? Que nós não podemos deixar que aquilo que recebemos de Jesus seja maior do que o próprio Jesus. Nada do que a gente faz ou deixa de fazer, nada do que vem da parte de Deus, a mais linda bênção, a mais linda promessa cumprida, a coisa mais transformadora, mais maravilhosa, que você nem tem palavras para compartilhar, que você nem tem palavras para contar, isso não pode ser maior do que Jesus. Os discípulos acabaram deixando que as obras que eles presenciaram fossem maior do que Jesus. Eles começaram a competir quem era o maior entre eles. Eles começaram a se achar melhor porque o outro lá não podia fazer a mesma coisa que ele fazia, porque o outro não era do grupo de discípulos. E depois, como assim? Eu ando com o mestre, eu sou discípulo, você está me rejeitando? Você não pode me rejeitar. Fogo do céu na sua vida para te queimar e te consumir, porque você não pode me rejeitar porque eu ando com Jesus. Eles deixaram que as experiências com Jesus, eles deixaram que ver o milagre, eles deixaram que ser instrumento de milagre, que presenciar multiplicação de pães, que ver Elias e Moisés, eles começaram a deixar que isso fosse maior do que Jesus, e a gente não pode deixar isso acontecer na nossa vida. Não podemos deixar que aquilo que recebemos de Jesus seja maior do que o próprio Jesus. A promessa não é maior do que o dono da promessa. O milagre não é maior do que o dono do milagre. A cura não é maior do que o dono da cura. Nada do que a gente recebe é maior do que aquele que realiza. Nós não podemos nos reunir, não podemos estar juntos por causa daquilo que Ele faz. É maravilhoso o que Ele faz, mas precisamos estar juntos por causa daquilo que Ele é. É Ele quem faz. É Ele que realiza a promessa, é Ele que transforma, é Ele que liberta, é Ele que faz. Tudo é dEle, é por Ele, é por causa dEle, é porque Ele está aqui, é por causa dEle, porque sem Ele nada do que teria sido feito, nada do que se fez teria sido feito. Tudo é por Ele, e tudo que a gente faz precisa ser em nome dEle, para a glória dEle. Como João Batista falou, que Ele cresça e que eu diminua, que eu participe dessa glória, mas que eu seja invisível, porque a glória é dEle. Não posso deixar a raposinha do orgulho
coração e dominar a minha mente e eu perder aquele que é mais importante do que qualquer outra coisa. Lá em Romanos 11, o apóstolo Paulo fala assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor e quem se tornou seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém. O próprio Jesus lá em Mateus vai nos ensinar que busque em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca o reino. Não venha a essa casa de oração, não venha a essa quinta profética atrás de bênçãos. Venha atrás do dono da bênção. Não venha a um culto de celebração atrás de um milagre. Venha por causa daquele que realiza o milagre. Venha atrás, não atrás da realização de uma promessa, mas daquele que fez a promessa. Busque o reino, não busque as coisas. A Bíblia não, Jesus não fala busque as coisas e aí o reino chega. Não é isso que Jesus ensina. Não é busque as coisas que o reino chega. É busque o reino que as coisas aparecem. Mas quando as coisas aparecerem, quando a promessa chegar, preste atenção, quando a promessa chegar, não deixe a promessa ser maior do que aquele que cumpriu a promessa. Quando o milagre chegar, não deixa o milagre ser maior do que aquele que operou o milagre. Quando a cura que você tanto ora chegar na sua porta, chegar na sua casa, não deixe a glória ser da cura, porque maior do que a cura é aquele que curou. Quando você tiver a sua vida, quando você se sentir feliz, maravilhado, satisfeito, porque você teve a sua vida transformada por Jesus, não deixe que essa transformação seja maior do que aquele que transformou. Não vamos deixar as raposinhas do orgulho que a gente nem percebe. Não vamos deixar esse sentimento de quem é o maior entre nós tomar conta do nosso coração. Não existe melhor pastor, melhor igreja, melhor palavra, melhor músico, melhor cantor. Todo mundo está servindo a um só e todo mundo oferece aquilo que tem de melhor para o Senhor. Trabalhamos em unidade, não trabalhamos em competição, trabalhamos em unidade para que o reino de Deus se estabeleça entre nós e a gente veja a glória dele na nossa vida. E é a unidade que faz isso, não é a competição. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, nenhuma igreja é melhor do que a outra, desde que todas elas estejam servindo ao mesmo Senhor Jesus. Aleluia! Senhor meu Deus, nesse momento, que tivemos os nossos olhos abertos para construir alguma coisa em Ti. Não deixe, Senhor, que o orgulho tome conta do nosso coração, porque estamos crescendo, porque estamos evoluindo, porque estamos fazendo parte de algo grande. Não deixe, Senhor, que nenhum sentimento ruim tome conta da nossa mente ou do nosso coração, porque queremos, assim como João Batista, diminuir e ficar pequeno até desaparecer, porque quanto menos de mim, mais de Ti. Quanto mais eu sumo, mais o Senhor aparece, porque a glória é completamente Sua. E eu quero... Tem alguém aqui que quer
pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. Talvez você já esteve num ambiente como esse mais de uma vez, e aí você se acha imerecedor de tentar de novo. Ah, eu já fui uma vez, eu já fui duas, eu já fui três. Tô até com vergonha. Tem uma canção que eu conheço muito antiga que fala: uma vez, outra vez, vá em frente e tente um pouco mais. Quantas vezes você cair, o Senhor estende a mão para te levantar. Quantas vezes for, quantas vezes você tropeçar, Ele estende a mão para você levantar. Não fique com vergonha de Jesus. Não fique com medo da punição de Jesus. Jesus não vai te punir. Ele te ama. Ele está ansioso para te resgatar do lugar que você está. E se você, por um acaso, se sente acanhado ou tímido de vir aqui na frente para a gente orar junto com você, você pode nos procurar no final do culto. Vai ser um enorme prazer conhecer você, saber seu nome, conhecer a sua história e dizer para você: Jesus te ama e Ele te fez assim do jeito que você é, e Ele está totalmente pronto para transformar a sua vida. Amém? Aplauda Jesus.